Era meia-noite. Uma bruxa, num castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Pensou que eu ia te contar uma história de terror, né? O que eu vou fazer mesmo é explicar o que é uma narrativa. Sem medo, vamos espantar qualquer dúvida sobre esse assunto, porque em bom português é tempo de estudar. Gente, é muito simples. Narrar é contar uma história. Uma coisa que a gente faz praticamente o tempo todo. Você faz isso e nem percebe. Quando contamos para os amigos o que fizemos nas férias, compomos uma narrativa. E se faço uma redação sobre as minhas férias? Também é. As narrativas podem ser tanto orais quanto escritas. Narrar é isso, contar em sequência aquilo que a gente viu, ouviu falar, a história de um livro, de um filme, até aquilo que a gente inventa. E é também aquilo que o povo das antigas chamava de causo, sabe? E hoje? É treta que chama, né? Já que o clima hoje é de terror, eu vou mostrar esse livro aqui pra vocês, ó. 7 histórias para sacudir o esqueleto, escrito e ilustrado por Ângela Lago. O livro traz histórias que o pai da autora contava para ela quando era pequena. Ao todo, são 7 contos, ou seja, 7 histórias independentes. Posso ler as que eu quiser, na ordem em que eu quiser. Tem um jeito maneiro de escolher as histórias. É só abrir e ver o sumário. Aqui a gente encontra o título e a página inicial de cada conto. Deixa eu ver o que eu vou escolher para ler. Já sei, Encurtando o Caminho, página 15. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa já começava a escurecer. Só pelo comecinho, a gente começa a perceber alguns elementos da narrativa. Primeiro, aparece uma personagem, Tia Maria. O espaço é sugerido pelas palavras casa e escola. E o tempo também. Sabemos que a história acontece no passado, quando Tia Maria era criança. A palavra escurecer sugere que a narrativa se passa no finzinho do dia. Mas ainda falta alguma coisa. Os fatos! Ah, os fatos, é claro. Vamos a eles então. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Um cemitério na cena. O clima continua tenso. E o que isso pode acrescentar à história? Mortos, fantasmas, assombrações. Mas aparece outra personagem, a menina que entra no cemitério. O que será que vem por aí? Essa é a pergunta que naturalmente a gente faz nesse momento da narrativa. Será que é sempre assim? Se a história for boa. Exatamente. Isso é uma estratégia do escritor para que a história se desenvolva e a gente fique com mais vontade de ler. É o que chamamos de conflito gerador da narrativa. Acho que as ações da menina Maria vão gerar consequências. Você faz ideia de quais serão? Vamos relembrar a história. Maria viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu segui-la para cortar caminho. O que você acha que aconteceu depois? Opção A. Maria deu de cara com um fantasma. Opção B. Maria caiu em um túmulo e gritou. E opção C. Maria continuou andando com a menina. Vou continuar a leitura para você descobrir a resposta. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Palmas para quem pensou na alternativa C. Maria realmente continuou andando. E o que vai acontecer agora? Estamos ainda mais curiosos. Essa é outra estratégia do escritor. É captar nossa atenção em um momento tenso da história. É o clímax. Sabe o último capítulo da novela? Em que a vilã vai contar a verdade e, de repente... Não perca as ofertas da semana. Sabão e... Entra o comercial. O clímax dá o suspense. E assim rola o desfecho, que conclui a narrativa.
E qual vai ser o desfecho da história da tia Maria? Agora sou eu que vou deixar algo no ar para você descobrir por conta própria, lá na sala de leitura da sua escola. Se gostar, há também muitos outros contos de mistério bem legais. Eu sugiro Contos de Enganar a Morte, de Ricardo Azevedo. Boa leitura! Aluninhos queridos, hoje vimos o que é narrativa. Aprendemos que ela costuma ter conflito gerador, um clímax e um desfecho. Oi, galerinha top do 7º ano da Escola Estadual João Paulo II. Estamos começando aqui mais uma nova videoaula e hoje eu quero convidar você para viajar comigo numa história. Isso mesmo, hoje é dia de contação de história. Bom, pessoal, já peço para que você corra aí e pegue o seu livro. Pegou? Muito bem. Abra aí já na página 24, porque hoje nós vamos começar com uma história mega legal. Mas antes, você já deve ter percebido que através dos nossos vídeos de abertura, nós vamos retomar a noção, a ideia de contos, né? Como você lembra, a gente já leu aqui também nessas aulas virtuais o conto A Orelha de Van Gogh, do autor Moacir Ciliar, não lembra? Com certeza. Hoje nós vamos ler uma história de um outro autor, mas eu quero fazer com você aqui uma breve revisãozinha sobre o que é um conto, né? Como você com certeza lembra, os contos são textos narrativos, ou seja, histórias contadas que podem ser reais ou fictícias e que não são muito longas. Giram em torno de um único conflito, ou seja, uma única trama, tem poucos personagens e sempre apresentam um final surpreendente, ou seja, sempre a gente vai ter aí uma surpresa. Então, quem gosta de se surpreender vai amar o texto de hoje. Mas vamos ainda relembrar aqui quais são as partes de um conto, dessa narrativa curta, com poucos personagens, que traz aí um final surpreendente. Bom, pessoal, todo conto ele tende a começar ali apresentando a sua situação inicial. Significa que uma situação inicial, o autor ele vai nos apresentar os personagens, o espaço onde a história se passa, o tempo em que essa história se passa e, enfim, nos apresentar uma atmosfera de normalidade. Porém, chega um momento em que acontece um conflito. Isso mesmo, galerinha. O conflito é aquele momento em que nós vamos ter ali um problema no texto, né? E é justamente esse problema que vai funcionar aí como combustível para que eu e você, que somos os leitores do conto, a gente possa ter a nossa curiosidade aí aguçada para que a gente continue lendo e lendo até chegar ao final. Então, passado a apresentação desse conflito, desse problema, vem então o desenrolar, ou seja, como é que esse problema ele vai sendo resolvido ao longo do texto narrativo, da história contada. E a gente acaba se encaminhando, então, para uma outra parte mega importante e mega esperada por nós leitores, que é justamente o clímax. E o que vai ser o clímax, professora? Ora, aquele momento alto da narrativa, aquele momento mais esperado. Sabe quando você está assistindo um filme e você fica querendo saber como é que as coisas vão se resolver? O que é que vai acontecer com o vilão? Como é que o mal vai ser combatido? Muito bem, esse é o clímax. É quando o problema vai ter ali a sua
apresentação da solução, tá certo? Passado, então, o clímax, que é esse momentozinho mais esperado, a gente se encaminha, então, para o desfecho, ou seja, o final da história, onde nos é apresentado como a situação ela vai ficar após o problema ter se resolvido. E aí nós vamos ter novamente uma atmosfera de tranquilidade lá no texto narrativo, tá certo, pessoal? Bom, lembrado essas partes, na verdade, que é a estrutura do conto, a gente agora pode começar a ler o conto que está aí no seu livro. Mas antes, te convido ainda para ler essa partezinha inicial, antes mesmo de começar o seu livro, que se chama O que Vem a Seguir. Vamos lá? Siga comigo aí no seu livro. Eu daqui e você daí. Diz o seguinte, gente. O conto que você vai ler agora foi escrito pelo britânico Saki em 1870, no caso, o ano do nascimento, e que faleceu em 1916. Poxa, essa história então já deve fazer um tempinho, né? Muito bem. Considerado um mestre nesse gênero literário, suas narrativas são muitas vezes dotadas de tom macabro e desfechos surpreendentes. Em A Porta Aberta, é o texto que a gente vai ler agora, ele narra a história de um homem chamado Franton Nuttall, que viaja para um retiro rural para passar por um tratamento de nervos. No entanto, ao chegar ao seu destino, depara-se com pessoas de hábitos estranhos. Como você imagina que ele será recebido pelos moradores dessa cidade? Que hábitos estranhos são esses? Quer saber? Só lendo a história. Mas antes ainda, a gente está criando já aqui um clima de suspense. Calma, a gente já vai ler o texto. Antes ainda, é interessante a gente conhecer um pouquinho sobre esse autor dessa história que nós vamos ler, que a gente já percebeu aqui um nome meio esquisito, né? O nome dele é Saki, o autor desta história. E ele é inglês, ou seja, nasceu na Inglaterra. Olha aí na lateral do seu livro, na página 25, lá em cima você vai ver que tem uma parte só para nos falar um pouco mais sobre esse autor. Por que é importante a gente conhecer o autor? Um pouquinho da história dele? Porque conhecendo um pouco da história do autor, a gente começa a compreender melhor o seu estilo de escrita. Então, vamos lá? Saki nasceu em 1870, como vocês já sabem, e morreu em 1916. Porém, Saki não era o nome dele de verdade, era um pseudônimo, isso mesmo. Pseudônimo significa falso nome. O nome mesmo desse autor era Hector Hugh Munro. O nome Saki foi retirado de um verso de Rubaiyat, do poeta persa Omar Khayyam, cuja obra aborda a brevidade da vida, a existência e o amor. A obra de Saki é marcada pelo estilo sinistro e sombrio, repleto de sátira e de humor, para retratar as características culturais e sociais do início do século XX. O autor foi reconhecido em meados da década de 1950, portanto, ele só foi reconhecido como um grande escritor após 30 anos de sua morte. Que pena, né? Bom, pessoal, mas já deu aqui para a gente ver que esse autor, ele tem um estilo que nos traz aí o elemento surpresa, que também trabalha com a questão do sombrio, do sinistro, mas que também tem um tom humorístico. Então, vamos ler essa mistura aqui e agora? Vamos lá. Bom, pessoal, o título do nosso texto você já conhece, é A Porta Aberta, e começa assim o nosso texto. Minha tia já vai descer, senhor Nuttall, disse uma mocinha de 15 anos, muito senhora de si.
Enquanto isso, o senhor pode ir me aguentando. Franton Nuttall se esforçou por dizer algo adequado, algo que lisonjeasse devidamente a sobrinha ali presente, sem também desconsiderar a tia que estava por vir. No íntimo, duvidava mais do que nunca que aquelas visitas formais a uma sucessão de perfeitos estranhos fossem contribuir de fato para o tratamento de nervos a que ele supostamente estava se submetendo. Eu sei como vai ser, dissera sua irmã, quando ele se preparava para aquele retiro rural. Você vai se enterrar por lá e não falará com nenhuma alma viva. Seus nervos ficarão num estado ainda mais lastimável. Por isso, vou lhe dar cartas de apresentação a todas as pessoas que conheço por lá. Algumas delas, pelo que me lembro, eram bastante agradáveis. Bom, pessoal, aqui no iniciozinho do texto, a gente já conheceu aí duas personagens, né? Uma jovem e o Franton Nuttall. Nesse último parágrafo que acabamos de ler, ele relembra aqui a ajuda que ele teve de uma irmã antes de viajar, de fazer essa viagem para esse retiro rural, né? A irmã já tinha visitado essa cidade por algum tempo, e para ele não se sentir tão isolado nesse lugar novo para onde ele ia, ela fez algumas cartas de apresentação, e era sobre isso que ele refletia. Mas vamos seguir aqui o nosso texto e ver o que mais acontece enquanto ele esperava a Franton se perguntava se a senhora Sapleton, a dama a quem ia entregar uma das cartas de apresentação, estava no grupo das agradáveis. O senhor conhece muita gente aqui das redondezas? Perguntou a sobrinha, quando julgou que já tinha ficado tempo bastante em silêncio. Quase ninguém, disse Franton. Minha irmã passou um tempo aqui, sabe, na casa paroquial, uns 4 anos atrás, e me deu cartas de apresentação para algumas das pessoas daqui. Fez a última afirmação num tom de nítido pesar. Então o senhor não sabe praticamente nada sobre minha tia? Prosseguiu a mocinha, autoconfiante. Só o nome e o endereço, admitiu o visitante. Ele estava imaginando se a senhora Sapleton era casada ou viúva. Alguma coisa indefinível no ambiente da sala parecia sugerir uma habitação masculina. A grande tragédia dela aconteceu há 3 anos, explicou a criança. Isso deve ter sido depois da estada de sua irmã. Tragédia? Perguntou Franton. Naquele tranquilo recanto campestre, as tragédias pareciam, de algum modo, fora do lugar. O senhor deve estar curioso para saber por que mantemos essa porta aberta numa tarde de outubro, disse a sobrinha, apontando uma ampla porta que se abria sobre um gramado. Está bem quente para essa época do ano, disse Franton. Mas essa porta tem algo a ver com a tragédia? Por essa porta, faz 3 anos, o marido e os 2 irmãos mais novos dela saíram para a caçada do dia. Nunca voltaram. Ao atravessar o pântano para chegar ao seu local favorito de caçar narcejas, todos os 3 foram engolidos por um lodaçal traiçoeiro. Foi por causa daquele verão horrível e úmido, sabe? E lugares que eram seguros em outros anos desapareceram subitamente, sem aviso. Os corpos nunca foram encontrados. Essa foi a parte mais horrível de tudo. Aqui, a voz da menina perdeu o tom autoconfiante e se tornou trêmula, humana.
A pobre tia sempre acham que eles vão voltar algum dia. Eles e o pequeno Spaniel, castanho, que se perdeu com eles e que vão entrar por essa porta, como costumavam fazer. É por isso que a porta é mantida aberta toda tarde até cair a noite. Pobre tia querida, ela me contou várias vezes como eles saíram. O marido com a capa de chuvas branca nos ombros. E Rony, o irmão mais novo, cantarolando: Bart, por que você pula? Como sempre fazia para caçoar dela, porque ela dizia que aquilo lhe dava nos nervos. O senhor sabe, às vezes, em tardes calmas e tranquilas como esta, tenho quase a horripilante sensação de que todos eles. Ela se deteve com um leve tremor. Foi um alívio para Franton quando a tia irrompeu sala dentro com um redemoinho de desculpas por ter se demorado. Tomara que Vera tenha distraído o senhor, disse ela. Ela foi muito interessante, afirmou Franton. Espero que o senhor não se incomode com a porta aberta, observou a senhora Sapleton com vivacidade. Meu marido e meus irmãos estão voltando para casa direto da caçada e sempre entram por ali. Saíram atrás das narcejas no brejo hoje, de modo que vão fazer uma bela bagunça nos meus pobres tapetes. Bem do jeito de vocês, homens, não é? Ela emendou alegremente acerca da caça e da escassez de aves e sobre as perspectivas do inverno quanto a patos. Para Franton, aquilo era simplesmente horrível. Fez um esforço desesperado, apenas parcialmente bem-sucedido, para desviar a conversa para um assunto menos macabro. Ele estava consciente de que sua anfitriã lhe dava apenas um fragmento de sua atenção, e os olhos dela estavam constantemente espreitando por trás dele a porta aberta e o gramado além. Sem dúvida, foi uma infeliz coincidência ele ter de fazer uma visita naquele trágico aniversário. Os médicos concordam em me receitar repouso absoluto, ausência de excitação mental e abstinência de qualquer coisa semelhante a exercício violento, anunciou Franton, valendo-se da bem conhecida suposição de que os perfeitos estranhos e os recém-conhecidos são ávidos por saber o menor detalhe das dores e enfermidade das pessoas, sua causa e tratamento. No que diz respeito à dieta, não concordam tanto assim, continuou. Não, disse a senhora Sapleton, numa voz que só substituiu um bocejo no último instante. Então, ela subitamente se iluminou em atenção alerta, mas não para o que Franton estava dizendo. Lá vem eles, finalmente, exclamou ela, bem na hora do chá, e parece que estão cobertos de lamas até os olhos. Franton teve um ligeiro arrepio e se virou na direção da sobrinha com um olhar que pretendia expressar solidária compreensão. A menina mirava fixamente a porta aberta com os olhos estupefados de horror. Num choque gelado de medo inominável, Franton deu meia volta em seu assento e olhou na mesma direção. Na luz mortiça do crepúsculo, 3 figuras atravessavam o gramado rumo à porta. Todas carregavam armas nos braços e uma delas trazia o fardo adicional de uma capa branca jogada sobre os ombros. Um spaniel castanho
e fadigado, não saía de junto de seus calcanhares. Sem fazer ruído, aproximaram-se da casa e então uma voz jovem e rouca cantarolou de dentro do anoitecer. E então, Bart, por que você pula? Franton agarrou ferozmente sua bengala e seu chapéu, a porta de entrada, o cascalho do jardim e o portão da frente foram etapas imperceptíveis em sua fuga desabalada. Um ciclista que passava pela rua teve de afundar na cerca viva para evitar uma colisão iminente. Cá estamos, querida, disse o portador da capa de chuva branca, entrando pela porta, cheios de lama, mas quase toda seca. Quem era aquele que disparou para fora assim que aparecemos? Um homem esquisitíssimo, um tal senhor Nuttall, respondeu a senhora Sapleton. Só sabia falar da própria doença e saiu em disparada sem uma palavra de adeus ou de desculpas quando vocês chegaram. Alguém poderia até pensar que ele viu um fantasma. Quero crer que foi o Spaniel, disse a sobrinha calmamente. Ele me contou que tem horror a cães. Uma vez foi perseguido dentro de um cemitério em algum lugar às margens do Ganges por um bando de vira-latas e teve de passar a noite numa cova recém-cavada com os bichos rosnando, latindo e babando bem em cima dele. É o bastante para acabar com os nervos de alguém. O romance improvisado era a especialidade dela. Fim. E então, gostaram da história? Bom, pessoal, peço que vocês releiam mais uma vez essa história, tá bom? Que vocês possam realmente mergulhar nesse conto aqui que tem um quezinho aí de tom macabro, né? Tem um quê aí de terror. Bom, vou deixar aqui algumas perguntinhas no ar. E aí, você acha que, de fato, essa mocinha de 15 anos, em algum momento do encontro dela com o senhor Nuttall, em algum momento desse encontro, ele falou que tinha medo de cães? Que tinha medo de um cão de raça como os Spaniels? Bom, eu não me lembro, não me recordo de ter visto ele contando essa história para ela. Outra coisa que é interessante você ver, ali naquele momento, enquanto a senhora Sapleton não descia do seu quarto, ela esteve a sós, a garotinha de 15 anos, esperando a sua tia descer, não é? Repare o que ela contou para ele nesse momento em que ele estava aguardando a senhora Sapleton descer e o que aconteceu após essa história que ela contou para ele. E aí, a partir daí, tire as suas conclusões e se divirta com esse conto, tá bom? Que apesar de ser um conto com um teor de terror, tá certo? De suspense, ele também, ao seu final, você consegue encontrar aí o humor dessa história, tá bom, pessoal? Então, terminado aqui a nossa contação de histórias por hoje, fique aí, então, com a nossa interpretação textual. Por hoje é só, e eu já fui.